Olá, gente! Que bom rever vocês! É com uma saudade imensa que a gente volta das nossas férias motivados e, acima de tudo, com muita garra, muita força e muita fé para vencer mais essa batalha. Bom, nós retomamos com os nossos momentos remotos, falando sobre a transformação do espaço geográfico mundial. Aí vocês me falam, Valesca, mas nós já vimos isso nas aulas de geografia, ou com você, ou com o Luiz, mas por que nós tomamos a nossa decisão, eu e Luiz, juntos, de falarmos sobre a transformação do espaço geográfico mundial nesse primeiro momento? Porque é exatamente falando sobre essa transformação do espaço geográfico mundial que nós iremos falar para vocês das mudanças que essa transformação ela já vinha fazendo, como nós falamos ao longo do tempo, e que com o processo de globalização que nós já estávamos conversando com vocês desde o mês de fevereiro, março, essas transformações elas irão ser cada vez mais efetivadas no momento atual, onde nós estamos passando por esse processo de pandemia. Bom, vocês sabem que essas transformações do espaço geográfico mundial, elas se deram, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para o meu e-mail, tá certo? As informações referentes ao capítulo são, se vocês tiverem alguma, que nós iremos fazer todas essas referências nos nossos momentos ao vivo, né, que nós teremos ao longo da semana. Teremos como referência o capítulo 1, que é as transformações do espaço geográfico mundial, do capítulo 3 também, que é comércio mundial. Mas vamos lá para o que realmente nos interessa, as transformações espaciais. E quando a gente fala das transformações espaciais, seria impossível que nós não falássemos sobre as revoluções industriais, que vocês já discutiram muito em sala de aula, surgiram muitas dúvidas a respeito dessas revoluções industriais, né? Que temos aí nessas divisões em 3 séculos diferentes. Primeira revolução, né? Com o grande surgimento da máquina a vapor, né? E é nesse surgimento da máquina a vapor que isso é um momento que nos chama muita atenção, que é a grande revolução daquele período. E o que é que isso vai ter a ver para que nós possamos entender, né, que o mundo está realmente se globalizando? Vamos voltar um pouquinho um tempo, né? Vamos voltar ao tempo onde aqui nós já estamos no século XVIII. E em se tratando de revoluções e de transformações do espaço geográfico, eu poderia falar para vocês, por exemplo, que o mundo já passou por diversas pandemias e que essa transformação do espaço geográfico junto com o processo de globalização que a gente vai falar um pouquinho à frente, que ela começa aqui entre a segunda e a terceira revolução industrial mais intensamente, porque ela inicia muito bem. Vocês sabem muito bem disso, bem antes com as grandes navegações, vocês começam a entender o seguinte, que quanto mais o homem se aproxima das demais revoluções e os demais desenvolvimentos, mais eles se aproximam de outros povos, de outras culturas, de outras sociedades, e com isso nós estamos cada vez mais próximos uns dos outros, né? E essa primeira revolução industrial com o desenvolvimento da máquina a vapor e que passa-se 100 anos nesse desenvolvimento que vai desencadear com a segunda revolução industrial, que esse é um momento essencial na história da humanidade, também em termos de economia, de desenvolvimento técnico-científico para aquele processo, né? Porque o desenvolvimento técnico-científico propriamente dito, aquele que a gente diz, é aqui que começa o que nós temos hoje de desenvolvimento. Sim, mas nós não teríamos chegado a esse desenvolvimento técnico-científico, galerinha, que nós temos hoje, se nós não tivéssemos criado a máquina a vapor. Lá na primeira revolução. Eu sempre contextualizo as 3 porque as pessoas dão um local muito privilegiado da terceira revolução industrial sem lembrar a grandiosidade das outras revoluções para que nós pudéssemos chegar até essa, né? E por que eu estou falando sobre isso? Para que a gente chegue a todo o processo vivenciado no nosso momento atual.
Porque, por exemplo, lá no século XIV, nós tivemos a peste negra, que atingiu apenas a Europa, que matou milhares de pessoas na Europa. Aí você diz, Valesca, na Europa, por que ela ficou concentrada apenas no continente europeu? Porque, gente, lá no século XIV ainda não havia uma coisa chamada globalização. As pessoas ainda não tinham desenvolvido, por exemplo, as grandes navegações, que foi exatamente aí, nesse processo global, que se começa o transporte em larga escala. Quando eu digo larga escala, de pessoas, de grandes navegações, de mercadorias. Então, com isso, nós percebemos o quê? Que assim como nós transportamos pessoas, mercadorias, né, os objetos e as pessoas, nós também transportamos vírus. Lá na peste negra do século XIV, que assim, dizimou uma parte da população da Europa, ela dizimou na Europa porque naquele período, precisamente, nós não tínhamos um processo de globalização, entendem? Então, quando a gente chega já na segunda revolução industrial, quando nós chegamos ali com o motor a explosão, a descoberta do petróleo, onde o homem já dominava toda uma técnica, né? Onde nós já tínhamos ali o surgimento da primeira ideia de vamos criar um processo dentro desse capitalismo, que aqui já existia vários processos do sistema capitalista, né? Porque ele surge, né? E num processo que a gente aqui já está falando de um capitalismo financeiro, onde já tinha muitas indústrias pensando em como financiar para que o capitalismo se tornasse cada vez mais forte, mais preciso, que ele dominasse realmente todos os lugares do mundo. Então, na terceira revolução industrial, aí vem exatamente aquilo do que a gente já discute no nosso cotidiano. Aquilo que a gente todos os dias fala, que todos os dias a gente pega, que são os nossos celulares, são as nossas tecnologias, são os nossos costumes diários, né? Que a terceira revolução industrial nos trouxe com essas revoluções técnico-científicas. Mas ela não se resume só a isso também. Muita coisa também trouxe desenvolvimento, né? E junto com isso tem uma coisa que também nos chama muita atenção. E eu queria que vocês ficassem muito atentos a isso quando vocês estivessem fazendo as anotações de vocês, estivessem relembrando isso nos conteúdos. Que no século XX, assim como nós tivemos lá no século XIV, nós tivemos também uma outra pandemia e essa já teve um outro processo. Foi totalmente diferente lá da peste negra do século XIV. Por quê? Porque quando nós falamos aqui na terceira revolução industrial e nós falamos dessa pandemia, que é a gripe espanhola no século XX, entre 1918 e 1919, que era lá precisamente durante a Primeira Guerra Mundial, ela alcançou todos os continentes. E por que ela alcançou todos os continentes? Pensem comigo, vamos lá pensar, vamos que vocês são uma galera muito inteligente, porque a gente já vivia uma revolução técnico-científica. Nós já tínhamos o desenvolvimento do transporte, nós já tínhamos o desenvolvimento da técnica, as pessoas já iam e vinham para todos os continentes de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa. O transporte de mercadoria já era outro. A gente já vivia o que nós chamamos aqui, galerinha, de um mundo globalizado. Então, quando a gente vive um mundo globalizado, a gente já tem um comércio internacional, nós já temos um fluxo de capitais. Então, tudo isso, existe uma interdependência. Olha que legal! E é nessa interdependência que cria-se um elo econômico, cultural, social e político, que nós também chamamos isso de uma aldeia global. Então, quando a gente fala de aldeia global, é muito mais fácil você se contaminar em uma aldeia ou você se contaminar
se você está fora dela? Obviamente, quando você está dentro de uma aldeia, onde todos tendem a serem infectados. Então, é exatamente por isso que lá no século XVIII, desculpem, no século XIV, foi tão difícil, né, a peste negra sair da Europa. Já no século XX, a gripe espanhola ela se disseminou por todos os continentes, porque já existia um mundo globalizado. E agora nós percebemos, com o que nós vivenciamos no nosso cotidiano, que as nossas relações no século XXI, elas agora estão muito mais consolidadas. Vocês imaginam que no século XX, lá em 1918 e 1919, isso ocorreu de uma forma muito mais efetiva porque nós estávamos em guerra. E ela se inicia, mais precisamente, o primeiro caso é nos Estados Unidos, com um soldado. Então, esses soldados, eles migravam dos Estados Unidos para a Europa e por lá disseminou nos países que estavam em guerra e depois, através de mercadorias, através de pessoas que estavam saindo da guerra e voltando para os seus países, como aconteceu aqui com o Brasil, começou, o primeiro caso foi em março de 18. E em setembro de 18 foi o primeiro caso no Brasil. Então, assim, isso ainda demorava bastante. Mas na nossa realidade atual, isso é um estopim, é um barril de pólvora. Porque nós estamos cada vez mais próximos devido a essa aldeia global. Hoje as nossas relações são muito mais rápidas. Elas são muito mais efetivas. Nós estamos cada vez mais conectados, não só pela tecnologia, mas pelos meios de transportes, pelas mercadorias. Então, até quando chega uma mercadoria na nossa casa, nós precisamos ter muito cuidado quando ela chega, né? O que é que nós estamos fazendo quando chegamos dos supermercados? Vamos lavar tudo, vamos passar álcool. Exatamente por quê? Porque existe um processo de contaminação. Olha como as ligações do passado, de quem, se vocês tiverem a curiosidade de estudar um pouco, fazer uma leitura breve sobre a gripe espanhola, vocês vão fazer uma relação totalmente com o momento que nós passamos hoje. Tem as mesmas características. Do momento, eu não estou falando do vírus, porque lá era a influenza, aqui é o coronavírus. Então, nesse processo do surgimento de multinacionais ou transnacionais, né, do mundo globalizado, aqui a gente está falando de um momento onde isso vai afetar uma questão, um novo nível de entendimento, que é um nível de entendimento que agora a gente vai ter que estar muito preocupado, né? E muito mais atento a como isso vai se configurar na economia do mundo. Porque até então, lá no século XX, né? Nós tínhamos já multinacionais ou transnacionais, mas isso era num número muito pequeno. E elas não alcançavam o nível econômico global que elas alcançam hoje. Para nós, hoje, isso é muito mais complexo. Por quê? Porque a conexão, a interdependência econômica que nós vivenciamos hoje, ela é muito mais clara, muito mais efetiva. E é exatamente por isso que nós temos que estar muito mais atentos a tudo que nós estudamos dessas transformações. Há 1 mês e meio atrás, quando estávamos estudando, 1 mês e meio, 2 meses, quando nós estávamos estudando as transformações do espaço geográfico mundial, nós jamais pensávamos que nós seríamos, em um prazo de tempo tão curto, tão afetados por essas transformações. E diga-se de passagem que essas transformações, elas vão se efetivar cada vez mais nas nossas vidas. Nós não seremos os mesmos porque a economia não será a mesma. Provavelmente, vocês terão hoje, eu não digo nem provavelmente, mas com mais de 70% de certeza, vocês terão novas profissões. Porque isso vai trazer realmente uma nova vivência, né? Inclusive nas áreas digitais. Nós já estamos fazendo um elo
sobre o processo atual. E aí vem a questão do comércio mundial. Como é que fica o comércio mundial, né? Porque o comércio mundial, um dos aspectos mais afetados pela globalização é o comércio mundial. Como é que nós podemos ver o comércio mundial no mundo diante de uma questão onde todo mundo está vivenciando um mesmo momento sincronizado no aspecto mundial, de certa forma, de uma parada econômica? Como é que a gente vai poder analisar isso? Então, é um momento de reinvenção da economia. O comércio mundial, ele começa a perceber o seguinte, que nem tudo está parado, porque nós desenvolvemos, vamos voltar aqui um pouquinho para vocês verem, na terceira revolução, uma revolução técnico-científica. Então, como ele desenvolve essa revolução técnico-científica, o que é que nós podemos falar para vocês, galerinha? Se ele desenvolveu isso, o que é que nós vamos dizer? Que esse comércio mundial, ele vai melhorar e muito nesse aspecto. Nesse sentido. Por quê? Porque muita coisa não parou, porque a gente tem uma coisa chamada serviços online, né? Bom, em 2015, cerca de 10 países monopolizavam 50% do comércio mundial, certo? 10 países monopolizavam todo o comércio. Em 2015, apenas, ficou faltando um 5zinho aqui, apenas 3 deles, Estados Unidos, a China e a Alemanha, eles respondiam por mais de 30% do comércio mundial de bens e serviços. O que é isso? É aquilo que a gente compra exatamente, que a gente pode comprar pela internet. Entenderam? É aquilo que nós podemos comprar sem ser palpável, né? Sem a gente ter que ir numa loja, sem que nós precisamos estar frente a frente com alguém que está nos oferecendo o serviço. Então, essa é a nova perspectiva do mundo. E é assim que nós vamos começar a vivenciar o comércio mundial a partir de hoje. São novas perspectivas que nós ainda vamos discutir muito. Nós teremos o nosso momento para tirar as nossas dúvidas em relação a essa aula. Eu espero de todo o coração que vocês aproveitem esse momento dessa aula, tá certo? Para fazerem as anotações de vocês, fazerem a atividade proposta, para que no momento que nós tivermos a nossa aula ao vivo, vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Saudade, beijo no coração de cada um e nos veremos em breve.